Eu costumo até dizer que hoje uma boa formulação ele é quase um ingrediente ativo novo dentro de um manejo de doença. Ano após ano, o manejo de patógenos segue sendo um dos maiores desafios para os agricultores e técnicos no campo. E a informação e o conhecimento são os melhores insumos para te ajudar a minimizar esses problemas. Quer saber mais sobre o manejo e controle dos principais patógenos da sua lavoura? Esse é mais um episódio da Missão Mais Soja, Máxima Proteção, com o apoio da Sumitomo Chemical. Olá pessoal, sou Alfredo Dias, pesquisador na área de fitopatologia pela Desafios Agro. Hoje moro em Chapadão do Sul, mas montamos ensaios em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Bom, para que nós possamos falar das novas ferramentas para o manejo de doenças na cultura da soja, nós precisamos entender, antes de tudo, a dinâmica com que essas doenças estão passando nos últimos anos. Então, o produtor, antes de tudo, ele tem uma busca incessante por produtividade. Então, o incremento de produtividade é o que faz o mesmo mudar suas ferramentas de controle ou até mesmo algumas ferramentas a ser executadas, como, por exemplo, adubação, espaçamento, época de semeadura e tudo mais. Diante disso, um dos fatores que tem contribuído muito para esse manejo de aumento de produtividade é o melhoramento genético, inclusive das três culturas, não só da cultura da soja. Diante disso, com a mudança dessas variedades que têm proporcionado um incremento significativo de produtividade, vem ocorrendo uma mudança dos problemas fitossanitários também, tanto na questão de pragas, doenças e plantas daninhas. Nesse sentido, focando no segmento de doenças, nós temos visto que essas novas variedades, elas apresentam uma sensibilidade maior a algumas doenças, como a mancha de septória, o crestamento de cercóspora e a mancha-alvo. Então, com o aumento dessas variedades sensíveis a esses patógenos, tem-se um aumento significativo da população desses inóculos, desses patógenos, fazendo com que aumente a pressão e os torne cada vez mais importante. Diante disso, hoje nesse cenário que nós temos, essas doenças conhecidas como DFC, elas têm uma ocorrência precoce e um impacto negativo em produtividade, quando elas têm condições favoráveis, bastante significativos, onde, se a gente considerar uma média, nós vamos ter aí em torno de 15 sacas por hectare de perdas por cada um desses patógenos. Evidentemente que em excelentes condições para o desenvolvimento tanto da cultura quanto do patógeno em si, esse número ele pode atingir 18, 20 sacas de redução de produtividade. São pontos que no passado a gente não via um impacto tão significativo por cada um desses alvos. Tá? Isso vem aumentando a sua importância. Porém, talvez nós tenhamos passado despercebido esse impacto significativo em função dos tetos de produtividade que o produtor vem alcançando nos últimos anos, que está na casa aí dos 80, 90 sacas. Como eu disse, a genética tem um papel fundamental e as variedades têm expressado isso. Porém, quando eu coloco um manejo dentro de uma área controlada, onde eu não tenho ali um controle químico, por exemplo, a área não tratada, ela chega a entregar em torno de 75, 80 sacas, sem fazer um manejo adequado. E muitas das vezes o produtor está contente com esse número. Porém, quando nessa mesma área eu faço um bom manejo de fungicidas que me entregue um bom controle desses três patógenos, esse número ele pula para 95
100 sacas, atingindo elevados teto produtivo, onde você consegue alcançar não só dentro de área experimental, mas quando a gente encontra alguns produtores que têm uma visão técnica, olhando mais profundamente para esses 3 patógenos e consegue ter um impacto bastante significativo desses patógenos. Diante dessas novas mudanças, assim vamos dizer, do comportamento de doenças na cultura da soja, nós precisamos lembrar que esses patógenos acontecem de uma maneira mais precoce na cultura. Uma vez ele acontecendo mais cedo, as ferramentas de controle, principalmente as de controle químico, que são as mais utilizadas pelo produtor, ela passa a ter uma necessidade de um implemento mais cedo, de uma estratégia que se inicie por volta dos seus 20 a 25 dias. Então hoje eu não posso mais deixar a minha estratégia de controle iniciar por volta dos 45 dias após a emergência, pois a cultura, uma vez no campo, já vai estar ocorrendo a instalação dessas doenças. Então, se eu deixar essa estratégia de controle mais tardia, as ferramentas elas vão perder muito a sua eficácia. Alfredo, mesmo sendo uma ferramenta de controle químico nova, sim, nós precisamos lembrar que todas as ferramentas de controle de doença que nós temos, nós precisamos trabalhar de maneira preventiva. A exemplo disso, nós temos a nova estrobilina, que vem sendo desenvolvida pela Sumitomo em parceria com a BASF, que é o metiltetraprole, que é uma estrobilina novinha, né, que está sendo disponibilizada para o produtor, associada em formulação com algum triazol, seja um difenoconazol ou um proteconazol, que vai ser uma ferramenta muito importante para manejar esses 3 patógenos que nós citamos aqui, tanto a cercóspora, quanto a septória, quanto a mancha-alvo. Nós precisamos colocar a ressalva que, mesmo sendo um controle químico muito importante e novo, ele precisa ser utilizado de maneira preventiva. A mesma forma que a gente precisa estar reforçando é a questão do intervalo entre as aplicações, que precisamos estar respeitando os seus 14 e 15 dias de intervalo. Então, por mais que nós tenhamos uma potência muito grande com esse novo grupo químico, né, com esse novo ingrediente ativo, aliás, nós precisamos respeitar as características de que o manejo químico exige para o manejo de doenças em soja, que é trabalhar preventivamente, respeitando os intervalos de aplicação. Outra regrinha muito básica que nós precisamos manter é colocar em questão o uso de fungicida multissítio. Nesse caso, com o metiltetraprole, essa ferramenta de uso de multissítio, seja com oxicloreto de cobre, com mancozeb ou com clorotolonil, eles visam a dar uma manutenção daquela potência, daquela eficácia que a ferramenta apresenta. Tá? A gente vê na prática um pouco incremento de eficácia, mas o que a pesquisa mostra? A proteção para a longevidade da ferramenta. Diante disso, nós temos uma outra questão que se faz muito importante, que é a qualidade das formulações. Então, eu costumo até dizer que hoje uma boa formulação ele é quase um ingrediente ativo novo dentro de um manejo de doença. Então, apesar de que a gente tenha essa nova ferramenta disponível, ela precisa vir muito bem embasada, com uma boa formulação, com um bom arranjo de dose, para que a gente possa usufruir o máximo possível dessa ferramenta. Essa ferramenta, uma vez inserida dentro do manejo de doença na cultura da soja, visando cercóspora, septória e mancha-alvo, com certeza nós vamos ter uma redução significativa do impacto dessas doenças na cultura, fazendo com que o produtor assim possa ter uma manutenção do seu teto produtivo e alcançar aí seus 85, 90 sacas. Então é uma tecnologia nova para que a gente possa usar de uma maneira
muito impactante, de maneira que vai trazer um benefício muito interessante para a produtividade do produtor, para a manutenção das tecnologias que nós temos e dar rentabilidade para o nosso produtor, que no final do dia é o mais importante. Então, nós precisamos olhar essas 3 doenças com essas novas ferramentas para que a gente possa implementá-las de uma maneira segura, eficiente e que nos traga mais rentabilidade para o produtor, que é o que mais importa nesse momento.